A morte do ministro Teori Zavascki foi acidente ou foi sabotagem? Para a gente responder essa pergunta, primeiro precisamos entender sobre a aeronave, sobre o piloto, mas também sobre a quem interessaria a morte do ministro. A pergunta sobre a quem interessaria tem a ver com o que o ministro fazia. O ministro era ministro do Supremo Tribunal Federal e era o relator da Operação Lava Jato, que é a maior operação investigativa da história do Brasil, que pode levar, inclusive, o próprio presidente da República do Brasil, além de ministros e senadores, para a cadeia. Seja bem-vindo, então, ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai analisar os fatos e tentar ajudar no processo de investigação, mas também de esclarecer a dúvida de muita gente. Afinal de contas, a grande mídia tem se portado somente de forma a defender os interesses dos grandes. E nós sabemos que hoje, por exemplo, a verba publicitária do governo federal, ou seja, de um dos envolvidos nesse processo, seja através de benefício ou sei lá de que forma, ele está pagando, aumentou bastante a quantidade de dinheiro investido na grande mídia. Portanto, a opinião da grande mídia é comprometida. A gente não pode confiar 100%. Para a gente entender esse caso aqui, pessoal, é preciso analisar os fatos. Antes disso, compartilhem, por favor, esse vídeo nas redes sociais. Vamos levar a população a entender. Está na hora da gente tomar o controle sobre o que acontece nas nossas vidas. E para isso a gente precisa trabalhar com informações verídicas. Então compartilhe esse vídeo, vamos refletir sobre isso, sobre o que está acontecendo aqui. Eu vou apresentar alguns dados, né? Mesmo os profissionais vão poder comentar aqui com a gente, os pilotos estão convidados a participar desse debate. Eu vou apresentar aqui alguns dados que podem mostrar que, na verdade, esse acidente, quem sabe, não foi acidente, pode sim ter sido uma sabotagem. Tá? Vamos analisar tanto o local de pouso, vamos analisar o piloto, vamos analisar a máquina e também as circunstâncias em que aconteceu o acidente, o chamado acidente. Eu vou começar então pelas circunstâncias em que aconteceu o acidente. E esse é o grande diferencial desse vídeo em relação aos outros que eu já publiquei sobre esse caso. Primeiro, vamos entender o que se sabe até agora sobre o acidente com o ministro. Uma situação só que me chama a atenção é a questão de como o avião caiu. Ele caiu batendo a asa. Segundo a engenheira Raquel Schneider, que estava no barco de turismo, disse que viu o avião bater com uma das asas na água. Nesse momento em que a gente viu o avião passando, ele estava fazendo uma curva. E uma curva muito acentuada, afirmou Raquel ao Bom Dia Rio. Até falamos, nossa, que esquisito, esse avião está muito baixo. Não explodiu, só fez uma curva muito acentuada e a asa foi a asa que bateu no mar. Outra testemunha disse que não viu nenhum barulho na hora da queda, só sentiu um cheiro forte de gasolina. Então, essa versão que ele caiu batendo a asa, ela é afirmada aqui por potenciais testemunhas. Eu vou analisar com vocês a seguinte situação. Como é que fica um avião quando ele bate com a asa na água? Nós temos aqui essa figura, né, bem simbólica aqui. Eu vou pegar aqui e mostrar a vocês aqui um avião. E a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Um avião que bate com a asa no solo ou na água, em qualquer lugar, mostra claramente que o piloto não tinha intenção de pousar naquele momento que ele bateu, certo? Afinal de contas, qual é o piloto que vai pousar nessa posição aqui? Você está fazendo uma curva e resolve pousar bem aqui. Então, não havia a vontade do piloto de pousar. Se foi acidente, se foi erro do piloto, ele não enxergou a pista porque tinha muita neblina e tudo mais, você tem que pensar duas coisas aqui. É que o avião tem aparelhos que indicam a altura que ele se encontra do solo. Portanto, no momento da curva, o piloto sabia que ele estava muito baixo. Ele sabia que ia bater na água. Com certeza não foi de propósito. Ele não quis fazer isso, pousar com a asa. Por quê? É muito simples, pessoal. Um avião, na hora de pousar, ele tem essa outra posição aqui, olha. Ele fica assim. Né? Aí ele vai perdendo altitude, se coloca nessa posição, estabiliza nessa posição, aí sim que ele vai, aí dá uma reboladinha para um lado, dá uma reboladinha para o outro, devido ao vento, e vai pousando até chegar. Primeira parte do avião que toca no solo é o pneu, aqui do trem de pouso. Encosta o pneu no solo, aí pousa.
né? Qual é o piloto em sã consciência, se não tiver doido, se não tiver com droga, sei lá, mesmo assim, qual é o piloto que vai tentar pousar nessa posição aqui? Bom, aí você diz, foi um acidente, é porque ele vinha, ele não percebeu. Existe a possibilidade, pergunto a vocês pilotos, sinceramente, se o avião consegue medir a altura do solo, existe a possibilidade dele não ter visualizado e por isso bateu aqui no momento da curva? Provavelmente não. A outra coisa que a gente poderia analisar é o seguinte, bom, não, ele estava nessa posição aqui de pouso, ele não bateu com a asa, né? E aí ele veio, só que como ele não visualizou nada, ele pousou na água, ele pousou no local errado. A pergunta que eu faço aqui é o seguinte, e aqui eu faço uma pergunta como leigo, não sou piloto de avião. Eu queria saber o seguinte, o avião voando na sua posição GPS, tendo toda a cartografia aí do planeta inteiro, será que com a posição do GPS o piloto não consegue reconhecer se ele está sobrevoando o solo ou a água? Terra ou água? Porque se sim, o momento ele perceberia que ele estava longe da água. Aliás, longe do solo. Mas ele tentou pousar na água. Só mesmo a ausência dessa informação, ele não sabia que estava em cima da água, poderia justificar o fato dele cair na água. Vamos dar uma olhada no local onde o avião caiu. Aqui na revista Veja, que eu sempre digo a vocês, muito cuidado com a informação publicada na revista Veja, porque é uma revista que de vez em quando solta uma mentira, mas não teria por que mentir o local onde o avião caiu. Então a gente vai citar aqui, porque ele tem um mapazinho aqui interessante, aqui embaixo, vou deixar o link aqui para vocês, e ele mostra que o avião caiu aqui ao norte da Ilha Rasa que fica em Paraty. Então você tem aqui, olha, Ilha Rasa, Ilha Fresca, Paraty bem aqui, e o avião caiu nessa posição. Eu vou mudar lá para o Google para mostrar para vocês a distância que fica a Ilha Rasa da pista de pouso. E aqui nós temos essa imagem e, bom, bem aqui, pessoal, é a pista de pouso. Nós estamos aqui em Paraty, tá? E bem aqui é a pista de pouso, tá? E eu vou pegar aqui a régua e vou medir bem daqui onde provavelmente tenha caído até a cabeceira da pista de pouso. São 4 quilômetros. 4 quilômetros de distância. Tá? E daí a gente vai voltar lá para a nossa imagem e pensar o seguinte. Nós teríamos um acidente, nesse caso aqui um erro do piloto, né, se ele tentasse pousar nessa posição aqui e não conseguisse identificar se ele está em cima do solo, da terra ou da água. Só que ele tentou pousar a 4 quilômetros de distância do local da pista. Ou seja, seria um erro extremamente grosseiro e primário. A questão é, afinal de contas, ele pousou ele teve o acidente nessa posição ou nessa posição aqui? Qual das duas posições? Vamos analisar. Se o avião cair nessa posição daqui, como é que você imagina que o avião vai estar destruído? Provavelmente ele vai ter perdido essa asa aqui, né, e ele deve rolar um pouco assim em cima da água, meio que capotar, entende? Como se acontecesse o seguinte. Você tem aqui o avião e daí ele vem, bate a ponta aqui e começa a fazer esse movimento aqui. Ele vai fazer isso aqui. Talvez ele dê uma rolagem inteira ou meia ou sei lá. O fato é que o que vai acontecer? Essa asa aqui quebra, vai danificar um pouco aqui essa frente, porque ela é menor, a velocidade aqui, né? A ponta da outra asa provavelmente quebre e dependendo da velocidade ele também pode ser que ele role mais ainda, não sei. Né? Em algum momento isso vai ser freado também, mas pode acontecer que quebre também aqui a ponta aqui do avião, né? Essa ponta aqui traseira, pode ser que quebre. Agora, se ele cair nessa posição aqui, então não tem por que existir diferença de danificação aqui entre as asas. Imagino que, sei lá, as turbinas vão estar fora do lugar, né? Vão estar arrancadas ou então as duas asas vão estar arrancadas porque a turbina bate aqui na água, né, e depois arranca isso tudo. O corpo vai estar inteiro, provavelmente não vai estar danificado aqui na frente nem atrás, deve estar inteiro. Com certeza vai ter diferença entre o modo como vai estar o avião, se caiu dessa forma ou dessa forma. Vamos dar uma olhada lá no site das notícias sobre o que a grande imprensa falou e quais são as fotos, o que tem publicado sobre isso.
E aqui nesse link você já vai ver uma coisa interessante. A primeira coisa que aparece aqui, olha, aeroporto de Paraty não tem informações meteorológicas, já vamos falar sobre isso, mas essa figura aqui que me interessa. Nessa figura, sendo analisada por um dos especialistas aí convidados pela Globo, ele mostra que a distância entre Ilha Rasa e Paraty é de 2 km apenas. É a metade do que de fato o Google mostra. Quem tem razão, a Globo ou o Google? De onde surgiu essa informação e por que que a Globo teria interesse de mostrar não, que a distância realmente foi curta, o piloto pode ter se enganado? Por que 2 km, Globo? Por quê? Essa é uma coisa que me chama a atenção. A outra coisa é a forma que o avião, né? O avião já foi tirado da água e você vê aqui nessa figura a foto do avião. E o que que você vê como o avião foi destruído? Uma asa fora, uma asa foi arrancada. Aqui o bico tem algumas danificações, a ponta aqui da outra asa foi arrancada e também a traseira aqui do avião foi arrancado também. Dando a impressão de que realmente ele fez esse movimento de girar em cima da água e quebrando somente as pontas. Ao que tudo indica, realmente o avião bateu com a ponta da asa na água. Aí a gente pensa o seguinte, foi acidente? Bom, se foi acidente, foi o quê? Foi um erro do piloto, foi um erro humano. O que seria um acidente? Um acidente aconteceu a tragédia, né? Foi uma tragédia. Agora, por que aconteceu? Um acidente. Quando fala em acidente na grande mídia, dá a impressão que não foi culpa de ninguém, mas não tem como isso acontecer. Ou foi culpa do piloto, ou foi culpa do avião. Se foi culpa do avião, um defeito mecânico numa aeronave que é considerada muito segura, então corre o risco de ter tido sim uma sabotagem. Afinal de contas, aonde é que está o erro? Foi acidente? Um simples acidente? Isso não pode acontecer na aviação, porque tem muita experiência já acumulada disso, tá? Um acidente a 4 km da cabeceira da pista, com um piloto experiente, bom, complicado. Vamos analisar um pouco mais. O que se sabe sobre o acidente? Eu vou deixar aqui esses links, vocês vão ver aqui algumas fotos também. Quem morreu, quem investiga, o Ministério Público e a Polícia Federal abriram um inquérito para apurar as causas do acidente. Em paralelo, o perito do CENIPA, órgão da aeronáutica, realiza uma investigação independente. Foi o atentado? Apesar de especulações de contar na internet, não há indícios no momento que tem a queda. Bom, a grande imprensa está mostrando que não há indícios de atentado. E é isso que a gente vai questionar aqui. O que Teori fazia no voo? Isso daí, quais os fatores que podem ter contribuído para o acidente? No momento da queda, forte chuva, especialistas e tudo mais. O que os testemunhos relatam? Testemunhas afirmam que chovia forte, o piloto teria feito uma curva, abandonando a aproximação final para a pista de Paraty. Nesse momento, o avião perdeu a altitude e se chocou com a água, no momento da curva. Pelo menos uma pessoa afirma ter visto uma fumaça saindo da aeronave antes da queda. Se saiu fumaça, não foi o erro do piloto, foi alguma coisa que aconteceu no avião. O que pode ser? Sei lá, explodiu alguma coisa no avião, ou então a turbina queimou, ele se chocou com um pássaro, alguma coisa assim aconteceu. O bimotor tinha caixa preta, pelas regras da aeronáutica, tá, ele tinha, já foi encontrado. Quem estava pilotando, o avião estava com manutenção regular, sim, estava, a documentação, tá. O que me interessa também aqui é o comentário do pessoal que está colocando aqui embaixo, fazendo o seguinte. O Paulista diz aqui, alô Polícia Federal, guarde bem as tais câmeras de filmagem da oficina, algo estranho nesse acidente. Jamais, nunca, esse piloto experimentado iria se perder numa simples arremetida. Se a gente vem para o pouso, resolve arremeter, uma suave puxada do manche já é suficiente para voar sem bater em nada. Num lugar livre de construções elevadas como ele estava. Bateu a asa, só mesmo algo estranho na recuperação da arremetida. Arremeter quando a aeronave não está com excesso de peso e pista leve pela frente, manobra facílima e usual. Comum em pista de fazenda, quando algum animal cruza a pista. Procurem bem, algo estranho está no ar. Outra coisa é assim, se está em condições ruins, os pilotos, pelo que eu vi até agora, o que eles fazem? Sobrevoam, em vez de sair pousando, eles sobrevoam a pista. Não foi o caso aqui. A 4 km é como se o piloto tivesse tentado pousar a 4 km da cabeça da pista. Aqui o Moraes está dizendo, sou piloto também, agora me fala, essa área de Paraty sempre foi chuvosa. O piloto considerado o melhor da região, o avião top de linha, em perfeita manutenção, cair para o stall. Conta outra, erro primário desse, logo o cara que era a peça-chave da Lava Jato, muitíssima coincidência. Esses comentários aqui me chamaram a atenção.
Uma pergunta importante, pessoal, é o seguinte: se foi sabotagem, digamos, a quem interessaria essa sabotagem? A quem interessaria a morte do ministro? E aqui nesse ponto já deixo meus sentimentos novamente à família Savasky, porque realmente perder um ente querido é uma coisa muito grave, muito séria. Nesse vídeo aqui no canal Notícias Comentadas, a gente se pergunta a quem interessa. Para saber a quem interessa, você tem que saber o que ele estava fazendo no momento, quais eram os inimigos em potencial dele. E o ministro Teori Zavascki era relator da Lava Jato. A operação, que inclusive já tem diversas pistas de vazamentos da Lava Jato que indicam que o Odebrecht deu propina para o Michel Temer. Nesse vídeo estou falando mais especificamente sobre cada uma dessas pessoas e quem tem interesse ou não. Fato é o seguinte: algumas pessoas dizem que interessa ao Lula. E eu vou dizer para você o seguinte: o Lula já é totalmente investigado na Lava Jato. Ele não tem foro privilegiado, portanto não é investigado pelo Supremo, e sim pelo Sérgio Moro e outro juiz da operação da Lava Jato que acabou sendo dividida. Então ele já é réu 5 vezes em processos. A morte do ministro não beneficia em nada Lula, não faz diferença nenhuma, nem ele, muito menos a Dilma, que não é ré em nenhum processo. Não há nada incriminando Dilma Rousseff, não tem nenhum processo contra ela e, pelo que se saiba, nenhum processo também de investigação contra Dilma. Diferente da turma que tem foro privilegiado, começando pelo Temer. O Temer, inclusive, é o responsável por indicar um novo relator da Lava Jato, que seria a pessoa que iria investigar ele. Então, imagine, você está à beira de ser entregue, perder a presidência, quem sabe ir para o chachado, e de repente, por momento de sorte, movimento de sorte sua, o camarada que está ali investigando morre, e aí vem o grande presente de Deus. Quem vai indicar a nova pessoa que vai continuar com o processo? Você que é acusado do processo. Aí realmente é um presente que caiu, sei lá. A pessoa, eu acho, assim, na minha opinião, o Morpheus, o Oráculo, o maior beneficiado disso é Michel Temer. Sem dúvida nenhuma. Porque é ele que vai indicar. Ele vai indicar o quê? Um inimigo ou um amiguinho dele? Imagine, o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Gilmar Mendes, é amiguinho do Temer. Ele está investigando o Temer. Nós publicamos também aqui que de vez em quando os dois saem para viajar juntos, vai passar férias juntos, vão jantar juntos lá no Jaburu, sai para dançar junto, anda de mão dada. É uma amizade danada. 30 anos de amizade, né? Os dois aí andam abraçadinho, com a mão no ombro do outro, de mão dada, anda pulando, cantando, né? Vão passear na floresta, então são amiguinhos. E aí você tem uma situação de juiz e réu, um amigo do outro, amizade de longo prazo. É ou não é bacana isso? Ser julgado pelo seu melhor amigo? Aí é beleza. Agora o Temer tem a chance de colocar o relator da Lava Jato, um amigo dele. Além do Temer, toda essa turma aqui também sai beneficiada. Toda essa turma que derrubou justamente a ex-presidente Dilma Rousseff. Então, independente de ter sido sabotagem ou não, tem alguém que se beneficia nesse processo? Sim, tem. Nesse vídeo aqui você vai entender quem são os beneficiados. Agora vamos sair de novo da especulação aqui, de quem interessaria, e vamos partir para os fatos. O canal Notícias Comentadas se preocupa com fato. Vou deixar aqui os links. Acidente container que caiu na parede é retirado do mar, né? E você vê que o avião, nesse formato, como eu já disse a vocês, né? E temos aqui o que se sabe sobre o acidente. Vou deixar também o link. Avião retirado do mar e levado para a estaleira em Paraty. Aqui está novamente a foto do avião, tem uns vídeos aí também que você pode ver. Esse link nós já vimos, né, mas agora vamos analisar o aeroporto. O aeroporto de Paraty não tem informações meteorológicas e só permite voos em condições visuais. Chovia na hora do acidente. Quem afirma que o piloto pode ter se enganado, ele diz que, bom, qual o argumento? É dizer que o cara não viu, que ele não estava na pista. E aí eu volto lá para o mapa com vocês. E eu diria o seguinte, seria um erro muito grande, sabe? Porque ele caiu aqui na Ilha Rasa e para alguém que está tentando pousar e não enxerga a pista e de repente, pelo fato de ser um pouso visual e ele não está enxergando direito a pista, eu imagino que o avião ele iria cair então por aqui, por essa região, mais próximo daqui. Tá? Afinal de contas, o avião ele tem a velocidade máxima de 500 km por hora, algo em torno de 500 km por hora.
Então ele, bom, para cair você tem que estar ou apontando mesmo para baixo, ou então com velocidade já, né, de pouso. Imagino então que nesse momento aqui do pouso ele estaria com 1/3 da velocidade dele, mas ele tem um medidor lá de altura, né, dentro do avião, e ele viria, bom, eu vou me aproximando do solo e quando chega bem aqui, aí eu acho assim, ele erraria e cairia por aqui assim, ó, nessa alguns metros da cabeceira da pista. Certo? A cabeceira da pista é aqui. Vamos ver aqui. Quantos metros? Ele erraria, deixa eu ver aqui, ó, ponto. Em vez de ele acertar aqui a cabeça da pista, ele caiu bem aqui. Olha, 1 quilômetro. 1 quilômetro é bem aqui. Seria a distância que eu diria, né, como leigo, que aqui sim, realmente ele, pelas condições de visibilidade, ele não viu onde é que estava a cabeceira da pista e acabou pousando antes. Ou então ele... sabe, ele cairia por aqui em cima das casas, não viu a pista, né? Caiu por aqui, pelos lados, pelas laterais. Mas não cairia a 4 quilômetros. 4 quilômetros é muita coisa. Além do mais, ele estava vindo de São Paulo, né? Então, em São Paulo, o que tem a particularidade? São Paulo está aqui embaixo, olha. São Paulo está aqui. Né? Ele vem daqui de São Paulo e estava indo para Paraty, bem aqui. Bom, como ele vem daqui... ele chega por trás das montanhas, tem que sobrevoar aqui essas montanhas, e quando chegasse essas montanhas aqui de Paraty, aí sim justifica ele dar aquela volta lá, os 180 graus, né? Ou ele vem por aqui por esse lado de fora, ou por aqui por dentro. Eu acho que ele viria por aqui por fora, porque parece que aqui as montanhas são mais altas, nessa região aqui. Então eu imagino que ele veio por aqui, por cima, e deu a volta, e nesse momento ele caiu aqui na Ilha Rasa, ou seja, ele estava dando a curva. Não faz sentido ele tentar pousar dando curva, muito estranho isso. Com certeza o que vai ajudar a esclarecer o caso é a gravador de voz da caixa preta do avião, que já foi recolhida. Houve especulação, tem, não tem, não sei o que, mas já foi recolhida, já está aí. Aqui tem foto do avião também, você vê aqui a ponta e a traseira do avião danificadas, quebradas, né? Mas a caixa já foi recolhida. Bom, o que poderia então justificar um piloto tentar pousar com a ponta da asa a 4 km da cabeceira da pista? Talvez ele não tivesse feito o plano de voo, ele não conhecia a rota, ele fosse inexperiente. E aí sobre isso eu também pesquisei e você vai ver o seguinte. Segundo a notícia aqui, o UOL Notícias, o piloto do acidente com Theory era considerado... não era bom, nem assim um dos melhores. Ele era considerado o mais experiente da rota. Notícia publicada no dia 20 de janeiro. Osmar Rodrigues era considerado por colegas que trabalham no campo de Marte em São Paulo o mais experiente da rota São Paulo-Paraty. O profissional possuía 30 anos de habilitação como piloto. Osmar foi uma das vítimas. O acidente ocorreu para lá. Além de Rodrigues e do ministro, lá. Então aqui, conforme apurou, o piloto de voo que caiu fazia essa rota havia pelo menos 15 anos. E eu vou falar para vocês uma coisa, ele já sabia, portanto, que o aeroporto de Paraty não tinha as condições meteorológicas, que de vez em quando tinha problema de chuva, como era comum, os outros pilotos falavam. Ele já conhecia isso, e ele sabia que o voo era visual, ele já tinha feito aquilo durante 15 anos. Ao que tudo indica aqui na notícia, todo fim de semana ele voava para lá. Tá? Ele era comum ele voar para lá. Extremamente profissional e querido por todos. Osmar também foi instrutor do Aeroclube de São Paulo, filho de Osmar é piloto, e assim por diante. Então, vamos ver mais sobre o piloto. O piloto que transportava a Theory tinha 30 anos de carreira. Né? Ele era piloto do grupo proprietário de rede de hotéis de luxo havia 15 anos. O que diz aqui na revista Época? Osmar Rodrigues, de 56 anos, era um piloto com muita prática, com 8.800 horas de voo na carreira. Viajou o equivalente a um ano inteiro sem parar. De acordo com os relatos da época, Mazinho, como era conhecido, o paranaense, era um piloto extremamente experiente, o que não o salvou das péssimas condições para aterrissagem na tarde de quinta-feira, em Paraty. E aqui ele fala também que o piloto é muito experiente. Voava sempre nos fins de semana, deixa eu ver se é aqui que está falando ou no outro site. Aqui, ó.
O aeroporto de Paraty não tem controladores de voo, então fica a cargo dos pilotos a avaliação sobre pouso e decolagem. Esse trajeto era comum para Mazinho, que levava o empresário ao local quase todos os fins de semana. Minha gente, com certeza nesses fins de semana também haviam outras situações em que o piloto tinha maus tempos. E ele tinha experiência com isso. O que eu estou falando para vocês é de um erro tão grotesco que ele se chocou com o mar a 4 km da cabeceira da pista. É muito grotesco isso para um piloto. Porque assim, você vai fazer uma curva, beleza, eu vou fazer. Você vai fazer na altura do mar uma curva? Estranho isso. A curva você faz lá em cima, no ar. E não na altura do mar. A altura do mar você tem que fazer qualquer coisa. Eu acho assim, não deve se fazer nenhum procedimento de manobra de avião na altura do mar. Ali é pousar e acabou. O trem de pouso do avião tem que estar apontando para baixo. O pneu tem que estar do lado de fora. Então, não tem como, sei lá, não tem como fazer errar uma coisa. É um erro muito grotesco para um piloto tão experiente. Em resumo, eu vou ter que dizer a vocês o seguinte: um piloto, analisando a carreira desse piloto, né, a gente ainda tem que esperar os resultados, ver se ele estava bêbado, se ele tinha tomado droga, mas imagino também que isso é quase impossível um piloto entrar nessas condições de voo, não sei, imagino. Né, mas com essa experiência, inclusive 15 anos transportando todo fim de semana, indo para Paraty, eu acho realmente muito difícil que tenha sido o erro do piloto. Sinceramente, eu acho difícil. Deixe sua opinião aí, para o vídeo nesse ponto e coloque sua opinião. Se você acha realmente que o piloto poderia errar isso, bom, estranho. Tentar pousar numa curva, estranho. Então, se é estranho isso, se eu acho difícil, vamos partir então para ver o avião. O avião, segundo aqui reportagem do Fantástico de 22 de janeiro, é considerado moderno e seguro e o piloto era especialista. Bimotor turbohélice é muito usado no Brasil na aviação comercial. O avião que caiu no mar é considerado moderno e seguro. O piloto para a especialista. O avião foi fabricado em 2006 pelos Estados Unidos e importado em 2010 pelo Grupo Emiliano. É capaz de chegar a 400 km por hora de velocidade e 9.000 metros de altura. E pode voar 4 horas sem reabastecer. 4 horas pode voar. Centro de investigação de lá. Então, o avião é considerado seguro. Aqui no site da empresa você pode ver mais informações sobre esse avião. Mas, como eu disse, ele é considerado seguro. Além disso, a ANAC disse que o avião que caiu no Paraty estava regular, Marinha trabalhando no resgate. A Agência Nacional de Aviação informou que o avião que caiu próximo à Ilha Rasa, em Paraty, na costa, apresentava certificados de inspeção em dia. Não havia nenhuma pendência em relação à aeronave. Então, mais um indicativo. O avião era bom, né? Segundo aqui o site da Veja também, ele diz o seguinte: considerado seguro, o avião que levava o Theory tinha uma situação regular. O avião, modelo para lá, que caiu nessa sexta-feira, o ministro e mais 3 pessoas estavam com documentação em dia, informou a Agência Nacional, ANAC. Theory morreu para lá. Segundo o órgão, o avião operava em situação regular, com certificado de aeronavegabilidade, válido até abril de 2022, e o de inspeção anual até abril desse ano. A aeronave, um bimotor de pequeno porte, pertencia ao Grupo Emiliano para lá. Então, parece que o avião era muito bom. Aqui tem mais informações técnicas sobre o avião, caso você queira pesquisar, nesse outro site também. E aí a gente chega à conversão e vou deixar aqui um vídeo para vocês de um avião desse mesmo modelo fazendo um pouso também em Paraty. Você vai ver que as condições também não estão boas, né? Tem aqui também nuvens, a região é comum ter essas nuvens. Vocês podem ver esse vídeo, mas também esse outro vídeo aqui, pouso na pista 10 de Paraty. Eu só vi uma pista lá, eu suponho que seja essa tal pista 10. No final, uma curiosidade aqui, a grande imprensa, quando você coloca aqui, ó, filho teoria sabotagem, e aí a grande imprensa fala assim, eles replicaram uma notícia dizendo aqui que o filho teoriza Vasque descarta sabotagem, não cogita sabotagem, descarta sabotagem, questiona se foi sabotagem. Então, uma série de informações da grande mídia dizendo que ele descartava aquilo ali. Quando você vai ver, na verdade, né, o filho do Theory citou ameaça à família. Se algo acontecer, você já sabe onde procurar. Por que a grande mídia estaria interessada, então, em dizer, em passar para a imagem, passar a sensação para a população que teria sido um acidente? E, aliás, se foi acidente de quem? Foi erro do piloto ou foi falha técnica, falha
na máquina, no avião. Se foi erro do piloto, bom, aí foi erro do piloto. Sei lá, teve um ataque cardíaco, teve alguma coisa no momento de estava pilotando. Mas se foi erro do avião e a aeronave é considerada segura, então sim, como seria feito um processo então de sabotagem desse avião? É possível sabotar um avião ou não é possível? A grande mídia está interessada em mostrar a você que foi acidente. Ela não diz se é acidente culpa do piloto, culpa do avião, culpa do tempo. Eles estão falando assim, foi culpa do tempo. Mas culpa do tempo sozinho não justifica, porque a experiência do piloto, e ele era o piloto mais experiente do trajeto, conta também muito e é capaz sim. Imagina se todo avião fosse cair por causa de mau tempo. Pense. Não faz muito sentido. Só que parece que alguém quer que você acredite nisso. E aqui eu não estou afirmando nada. Eu só estou vendo um movimento da grande mídia que quer que você acredite que foi acidente. Mas essa mesma grande mídia não diz se foi acidente, falha do piloto, falha do avião, falha mecânica. Só sei que existe um movimento que quer que você acredite que foi acidente. É só isso que eu estou identificando aqui, tá? Então você vê que o filho dele falou que ele sofreu uma ameaça, né? Inclusive nessa reportagem aqui do Fantástico, o filho confirma que ele sofreu uma ameaça. Reportagem do dia 22 de janeiro, preocupação constante, diz filho teoria sobre ameaças. Então é uma entrevista que foi feita com ele, né? Mas enquanto isso, você procurar alguma coisa sobre o filho, está falando que ele descarta essa questão de sabotagem. Então esse vídeo final e por último o Brasil à mercê da hipocrisia, porque é justamente aquilo que eu falei para vocês. As pessoas, né, esse caso do avião, uma série de coisas acontecendo, o juiz investigando os réus e daí de repente todos eles resolvem se encontrar na casa do réu para conversar e o tema com certeza que aconteceu foi também sobre esse caso, mostrando uma certa hipocrisia no comportamento dos envolvidos nesse caso. Volto então para essa figura para finalizar esse vídeo. Espero que contar com a ajuda de vocês e mesmo os pilotos aí mais experientes comentarem sobre esse acidente, né, a 4 km da margem da pista, como eu falei para vocês, e também lembrando que ele caiu, pelo que tudo indica, aqui não nessa posição, ele caiu nessa posição. E eu pergunto aos pilotos experientes se é normal o piloto tentar pousar com a ponta da asa, ironicamente aqui falando, né? Então, se não é normal, né, você vai dizer, esse cara, o Morpheus, é idiota falando uma coisa dessa? Claro que não é normal. Tá, beleza. Então, a outra pergunta que segue é, o avião tem um medidor de altura? Aí você vai dizer, não, mas é idiota demais também essa pergunta. Mas, claro que todo avião tem um medidor de altura, beleza. Se tem um medidor de altura, por que um piloto tenta fazer uma curva fechada na altura do mar? Aí a pergunta já não é mais tão idiota assim. Espero contar com a ajuda de vocês, pessoal. Não é uma coisa fácil. Existem muitos interesses que estão ligando esse caso. O canal Notícias Comentadas não recebe dinheiro de nenhum partido, portanto não está defendendo o interesse de ninguém. A gente recebe algumas contribuições de alguns de vocês, né, para impulsionar o crescimento do canal, pagando divulgação aí através do Google AdWords. Mas, sinceramente, eu nem sei direito quem são as pessoas. Isso acontece, não precisa da minha participação direta. Portanto, o nosso compromisso é com a verdade. Existem inúmeras coisas aqui, né? Tem gente defendendo que foi acidente, gente defendendo que foi sabotagem. Eu não vou defender nada. Eu só queria mostrar para vocês algumas particularidades desse dito acidente. E confesso a vocês que eu mesmo fico assim... Eu não consigo acreditar na hipótese de um mero acidente. Eu tenho dificuldade. Por quê? Porque eu analisei mais profundamente esses fatos que eu estou mostrando para vocês. Um piloto experiente, avião, o melhor avião, muita gente está dizendo que esse é o melhor avião comercial que tem desse tipo aí. O piloto já conhecia a rota, fazia o plano de voo, tudo certinho. A distância em que isso aconteceu. Então são diversos fatores que me levam a crer que, bom, eu duvido um pouco. Se não foi acidente, a quem interessaria, e tem uma lista de pessoas que interessaria isso. Eu só espero que a investigação seja feita de forma independente, que seja feita honestamente, lembrando também que o próprio presidente da República tem o poder sobre as instituições de investigação.
Então, mais uma vez, é mais uma coisa que favorece também o presidente. Então, nós temos aí, você pode dizer, não, mas a Polícia Federal trabalha independente, o Ministério Público. Olha, tem mesmo o pessoal deles comentando que antes do governo do Lula, essas instituições não trabalhavam de forma independente, inclusive a Procuradoria-Geral era chamada de Engavetadoria Geral da República. Lembrem disso, pensem em todas essas hipóteses. Hoje, essa turma voltou ao poder, então pense no que poderia ter acontecido. Não deixe de deixar seu comentário, mas também, pessoal, não deixe de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Vamos parar de ser trouxa, porque essa grande mídia que publica que a distância, sabe, que a distância do local do acidente de Ilha Rasa para a pista é de 2 quilômetros, eu não sei, eu não consigo acreditar nas boas intenções de gente que diz assim, porque quanto mais próximo da boca da pista, mais poderia ficar caracterizado que o piloto se enganou e tentou pousar no lugar errado. Há uma má intenção aqui nesse dado de 2 quilômetros, ou o Google estaria mentindo? Peço a ajuda de vocês para a gente tentar esclarecer isso. Sem dúvida, esse é o vídeo mais polêmico desse caso aqui da morte do ministro. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima notícia.